Soberano Eterno Pai, nós primeiramente queremos te agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos nessa praça mais uma vez. Por tudo. Sua palavra mesmo diz, Obrigado. Pai, que Obrigado. lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Nossas famílias, E nós precisamos, através da sua palavra, clarear os nossos caminhos, nos direciona, nos dê estratégias, Pai, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu sobre essa terra, para que nós, como corpo de Cristo, possamos externar a glória do Senhor sobre essa terra. Manifesta o seu poder no nosso meio. Aquele que não conseguiu chegar até agora aqui, seja o Senhor a trazê-los. E aquele que não conseguir vir hoje, seja o Senhor abençoá-los de uma forma muito especial. É isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aplauda Jesus. Eu vou ler dois textos, mas inicialmente eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, versículo 54 em diante. Diz assim o texto: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Só até aí. Só até aí. A gente precisa entender que a Bíblia ela é cheia de revelações, arcanos, mistérios. E se a gente olhar a Bíblia como apenas um livro de leitura e olhar a história apenas, você vai ser enriquecido de conhecer as histórias da Bíblia, sim, mas você vai deixar de extrair aquilo que a própria palavra quer que você extraia dela. E essa é uma história em que o Espírito Santo de Deus não está apenas nos mostrando o que aconteceu com Estevão, cheio do Espírito Santo. Se a gente ler e conhecer um pouquinho a história, vai ver que ele foi um dos primeiros mártires, um dos primeiros a morrerem em favor do Evangelho. Bacana a história, mas tem algo profundo aqui espiritual, se a gente começar a olhar. Estevão, ele está sendo apedrejado aos pés de quem aqui? Aos pés de quem? Aos pés de Saulo. Haja vista que Saulo, ele fazia parte, se você ler esse próprio livro de Atos aqui, você vai ver que Saulo, ele fazia parte daqueles que estavam perseguindo os cristãos. Saulo, ele fazia parte da comitiva daqueles que matavam os cristãos. Só que o que Deus quer falar aqui hoje não é sobre a história. O que Deus quer falar é sobre um evento espiritual que acontece aqui. E de verdade, eu podia muito bem também falar de um evento sobrenatural, que quem está na presença de Jesus tem os céus abertos sobre ele. Mas não é sobre isso, não é esse detalhe que Deus quer nos passar hoje aqui. Deus quer passar para as nossas vidas o poder da intercessão. É bem verdade que eu não tenho como ensinar para você aqui intercessão, que é um curso no mínimo de 6 meses, mas eu quero ensinar um detalhe tremendo e poderoso que tem um efeito sobrenatural no reino do Espírito. Porque a intercessão é você interceder por alguém, você entrar no nível espiritual em favor de uma pessoa, você está colocando essa pessoa entre Deus. Se você faz parte da presença de uma intercessão, significa se colocar entre a pessoa e a situação que ela está vivendo. Vem aqui, Ale, rapidinho.
Suponhamos que o Alê é uma pessoa que está requerendo de uma intercessão, porque, estou dando um exemplo, porque sobre a vida do Alê há uma perseguição espiritual. Sobre a vida do Alê, por causa das decisões, das escolhas dele, há algo cercando ele que tem legalidade sobre a vida dele. Jesus, ele quer acessar o Alê. Sim ou não? Sim. Jesus quer acessar o seu ente querido, os seus amigos. Jesus, ele quer acessar. Mas como que ele vai acessar? Sendo que ele deu às pessoas o direito de escolha. Ele deu às pessoas o livre-arbítrio. Deus, ele não interfere no nosso direito de escolha. Fala assim, Deus não interfere. Deus não interfere. Mas ele intervém. Mas ele intervém. Repita isso comigo. Deus não interfere. Deus não interfere. Mas ele intervém. Mas ele intervém. Só que ele depende de pessoas para intervir. Claro que ele morreu na cruz do Calvário. Foi a maior intercessão, foi ele. Jesus é o nosso maior intercessor. Não é sobre isso que está em jogo. Mas ele precisa de uma ferramenta espiritual para trabalhar. E que ferramenta é essa? Estou dando um exemplo. Suponhamos que o Alê, ele tem legalidades que o inimigo está sobre a mão dele. E o Alê não tem a visão, não tem a luz de Cristo ainda sobre a vida dele. O Alê ainda não tem o discernimento de se arrepender. Ele acha que a vida que ele está vivendo está certa. E qual é o poder da intercessão? Agora eu, na presença do Senhor, eu posso interceder por ele, estar entre o Alê e aquilo que oprime ele, está entre o Alê, entre as decisões que ele tomou por escolha. Obrigado, Alê. Como é que faz isso? Como é que pode? Eu estou lendo um texto, meu irmão, de Estevão, que nem conhecia Saulo, de um Estevão que não sabia nem quem era de fato Saulo, mas um Estevão que antes de morrer, ele está vendo os céus abertos, está vendo coisas inefáveis. Ele está vendo Jesus à destra do Pai, meu irmão. Está vendo coisas tremendas. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, nós acabamos de ler, está dizendo que Estevão, ele mesmo quase morrendo, ele se pôs de joelho e fez uma oração intercessória. Pai, não lhes imputes esses pecados. Em outras versões, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O nosso Jesus fez isso na cruz do Calvário. Ele é o nosso modelo. Então agora, ele intercede. Repita-se comigo, Estevão intercede. O que Deus precisa é de uma ferramenta. O que o reino do Espírito precisa é de uma ferramenta para ele começar a trabalhar. E muitas vezes a gente fica assim, Senhor, vai de encontro a minha filha, vai de encontro ao meu esposo, a minha esposa, vai de encontro aos meus amigos, a gente fica, vai de encontro. E o Pai, nesta tarde, está falando assim, o desejo dele é ir de encontro, mas o que ele precisa é de uma ferramenta que você pode usar olhando para dentro desse texto. Você pode interceder, você mesmo pode chegar e falar assim, Senhor, perdoa o pecado do meu cônjuge, porque ele não sabe o que está fazendo. Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoa os pecados dos meus amigos, porque eles não sabem o que está fazendo. Essa intercessão vai te colocar, vai trazer Jesus entre a pessoa. Pastor, me prova na Bíblia, eu vou provar para você. Atos capítulo 9. Qual o poder de uma intercessão? Atos capítulo 9. Olha o que diz. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, legalidade, ele está tendo aqui, para ir para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que levou Jesus até Saulo?
Alguns teólogos aqui no nosso meio vão falar assim, era o propósito que Deus tem na vida de Saulo. Você acha que Deus não tinha propósito na vida de Anás? Você acha que Deus não tinha propósito na vida de Caifás? Você acha que Deus não tinha propósito na vida de Gamaliel? Deus tinha propósito na vida de todos esses que perseguiram os cristãos. Inclusive perseguiram o próprio Jesus. Só que o que fez Jesus ir até Saulo foi uma intercessão de alguém que estava de joelhos dobrados. Aleluia. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. O que vai nos levar, o que vai fazer com que a luz de Deus vai até pessoas que você quer que elas cheguem é a sua intercessão. É a sua oração, é você decidir de fato entrar na brecha. Não basta apenas você falar que é cristão, não basta apenas você chamar para a igreja, não basta apenas você fazer convites. Você precisa aprender um princípio de Estevão, entrar na brecha, se colocar na brecha, se colocar entre, aí sim você vai começar a trazer a luz de Jesus para essas pessoas. A intercessão de Estevão fez Jesus chegar até Saulo. Se você começar a olhar a Bíblia, você vai ver, querido, que Neemias, quando ele decide restaurar os muros, Neemias está decidindo fechar a brecha. Neemias, ele decidiu ser o intercessor de Jerusalém. Ele falou assim, peraí, eu preciso fechar aqui, porque está muito vulnerável. Qual é o papel do intercessor? Qual é o papel, querido, de nós cristãos? Não é apenas ir lá para a igreja, dar glória a Deus e aleluia, rodopiar, falar em línguas. A gente precisa ser ativo no reino do Espírito. A gente precisa desempenhar o papel no qual Jesus Cristo entregou para nós. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. E o próprio Jesus, ele entregou isso nas mãos da igreja. Aí eu vejo uma igreja, sabe o que eu estou vendo uma igreja? Eu vejo uma igreja orando, Senhor vai lá, Senhor faz. Meu irmão, o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Ele já morreu, ele pegou a chave da morte das mãos do inimigo, ele venceu a morte. O que Jesus tinha que fazer é, carregou, ele derramou todo o seu sangue para que Satanás não tivesse mais legalidade. Agora qual é o nosso papel? O nosso papel é cumprir aquilo que ele nos entregou, ser intercessores. Ser intercessores. Orar, clamar, não é só apenas, Senhor Deus, vai lá. Não, meu irmão, você desempenha a função que Deus lhe entregou. Entre na brecha. Entre na brecha. Sabe, aí talvez você vai falar assim, mas pastor, Deus pode ir lá e fazer. Ele pode, mas ele precisa de ferramenta. Quem lembra da história de Balaão que pregaram aqui esses dias? Balaão era um profeta de Deus. Balaão agora está sendo corrompido por causa do dinheiro. Balaão está sendo corrompido por causa do rei Baraque. E agora ele decide amaldiçoar Israel. Ele decide fazer o quê? Era a vontade de Deus? Deus não interfere no direito de escolha de ninguém, sim ou não? Mas Deus intervém. Tinha intercessor naquela época? Porque o profeta, a quem tinha que ouvir a voz de Deus era Balaão. Não estava ouvindo. Quem podia falar com Balaão se não fosse o próprio Deus? Mas o coração dele está fechado. E quando o coração das pessoas estão fechadas, elas não vão ouvir Deus. Quando o coração de uma pessoa está fechado e ela está no uso da droga, ela não vai ouvir Deus, ela vai usar droga. Ela vai beber, ela vai jogar, ela vai se prostituir, ela vai fazer o que tem que fazer porque o coração dessa pessoa está fechado e ela acha que ela está certa. O coração está fechado, está decidido, não tem como Deus entrar, a não ser que alguém intervenha. Tinha algum homem para intervir na vida de Balaão lá atrás? Mas Deus precisava de alguém para intervir. Vou repetir de novo. Tinha algum homem para intervir na vida de Balaão lá atrás? Mas Deus precisou de alguém. Ele usou quem? A jumenta. A jumenta entrou na brecha. Só que hoje, você é a igreja do Senhor. Hoje você é a igreja do Senhor. Você não é uma jumenta. Você é filho, você tem poder de filho. Você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Você tem o nome de Jesus ao seu favor. A jumenta, ela foi usada como intercessora para direcionar Balaão. Nós precisamos entender que nós também precisamos ser instrumento de Deus, para nós intercedermos, para que a luz do Senhor venha alcançar outras pessoas. Não adianta você falar assim, vamos para a igreja, vamos convidar, as pessoas não vão vir.
E principalmente aquela pessoa que você tanto quer que fique na presença do Senhor. Elas não vão porque o coração está fechado. Elas não vão porque as outras crenças ofuscou a luz de Deus. Elas não vão porque o pecado ofuscou a presença de Deus. E o pecado para ela está sendo mais interessante. E qual que é o nosso papel, pastor? O que a gente tem que fazer? Como Estevão, aos pés de Saulo, dobrou seu joelho. Pai, não lhe imputes esses pecados. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual é o seu papel intercessório para as pessoas que você quer que estejam na presença do Senhor? Senhor, perdoa. Perdoa o meu esposo. Ele não sabe o que está fazendo. Perdoa a minha esposa, ela não sabe o que está fazendo. Perdoa os meus filhos, eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, eu me arrependo por eles. Eu peço perdão por eles agora aqui, Senhor. E talvez você vai falar assim, mas a salvação individual, não estou falando de salvação, estou falando de intercessão. Enquanto essa pessoa respira, Deus precisa da igreja ativa para que a luz de Deus possa alcançar essas pessoas. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? A sua intercessão. Porque o profeta de casa não tem honra. O que você vai falar lá para os seus filhos, eles não vão dar ouvido. Porque talvez os seus filhos conheceram a sua vida torta que você tinha lá atrás e hoje eles não dão crédito porque Deus mudou a sua vida. As pessoas da sua intimidade conhecem os seus defeitos de caráter, elas não vão dar ouvido para você. Por isso que a própria Bíblia aqui diz que o profeta de casa ele não tem honra. Quando Jesus chegou dentro do templo dizendo que se cumpriu a profecia que eles acabaram de ouvir de Isaías 61, as pessoas dizendo, não é esse o filho de José, o carpinteiro? As pessoas vão lembrar das suas origens, mas elas não vão saber quem você é em Deus. Por isso você tem que usar o reino do Espírito para interceder. E quando você interceder, se arrepender, entrar na brecha por essas pessoas, o reino das trevas vai perder força. Porque tem alguém intercedendo. Porque tem alguém orando. E automaticamente você vai atrair a luz de Deus para essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes pode acontecer igual aconteceu com Saulo. A luz vai até lá, faz a pessoa cair do cavalo. Faz a pessoa muitas vezes ter um infarto. Faz as pessoas ser cercadas. Só para a pessoa entender e começar a enxergar a luz. Muitas vezes essa luz vai vir por outras pessoas. Um amigo do trabalho. Uma pessoa que essa pessoa confia tanto. E tem tanto crédito. Vai começar a ser boca de Deus. E a luz de Deus vai começar a entrar no coração dessas pessoas. Muitas vezes, nós como cristãos, nos frustramos. Porque pessoas que tanto amamos não vêm para a presença de Deus. Eu falo que, vou dar um testemunho aqui rápido. A Dani me lembrou do meu irmão. O meu irmão vivia, e ele era a pessoa mais difícil da casa para se converter. E eu mirei no mais difícil. Orando, convidando, nada ia. Comecei a pedir perdão pelos pecados dele. Comecei a entrar na brecha dele. Teve logo um infarto. E naquele leito de hospital, quando eu fui visitar ele um dia, ele falou, eu preciso desse Jesus. Aleluia. Pai. Hoje o meu irmão ele é coordenador de encontro. Hoje o meu irmão ele é firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque alguém intercedeu. Não fiquei falando de Jesus. Não fiquei convidando para ir para a igreja. Eu entendi que eu tinha que interceder. Vamos ficar de pé. Enquanto esse louvor toca, você aprendeu. Você pode entrar na brecha agora de pessoas. Mas não é em pensamento, meu irmão. O reino do Espírito precisa ouvir a sua voz. Porque pensamento não dá comando para Satanás e seus demônios. Mas voz audível dá. Então, quando toca esse louvor, começa a entrar na brecha por pessoas. Começa a entrar na brecha por pessoas. Que existe paz em tua presença. Você já aprendeu, agora é você e Deus. Clamo Jesus. Senhor, eu entro na brecha desse aeroporto agora. Jesus, quero Eu me arrependo por pessoas nesse ambiente aqui, Pai, que
que não te conhecem, que acham que estão fazendo certo, que estão longe da sua presença. Não impute os pecados dessas pessoas. Que a sua luz os alcance. Que a sua luz possa brilhar sobre o coração de cada um aqui nesse lugar. Atenda a oração do seu povo aqui agora, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Nós hoje como igreja entramos na brecha. Nós como igreja hoje nós pedimos perdão pelos entes queridos, pelos amigos, pelos filhos, pelos pais, pelos cônjuges. Nós pedimos perdão hoje, Senhor. Assim como o Senhor fez através da vida de Estevão, da vida de Saulo, e se tornou um dos maiores pregadores. Nós declaramos vida, nós declaramos a luz do Senhor sobre pessoas, Senhor. Ah, Senhor, que a sua luz alcance, que a sua luz alcance pessoas. Clamamos a Ti, Senhor, porque o Seu nome é cura, o Seu nome é poderoso. Você tem mais um minuto para entrar na brecha. Entre na brecha. Ore, clame. Seja o Senhor visitar lares, seja o Senhor visitar famílias, seja o Senhor decretar paz, a saúde que só pode vir do Senhor. Eu abençoo o seu povo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda bem forte. Amém? Deus te abençoe. Rapidinho, pode colocar. Rapidinho antes de encerrar. Você que vai ao encontro, já pegou a ficha? Preencha e nos traga, porque a gente precisa interceder por essas fichas. Você que ainda não pegou a ficha, procura o Marcelo, pega. Para você viver o melhor final de semana da sua vida, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você parou lá, Marcelo? Parei não.